Bem, seja bem-vindo a todos na aula de hoje de termodinâmica aplicada e vamos fazer aqui algumas continhas, digamos assim, né? Bem, o que eu preparei para hoje, basicamente, é a resolução de alguns exercícios de termodinâmica. E eu decidi fazer, digamos assim, abordar dois níveis, né? Esse daqui é um outro livro que a gente vai estar abordando, tá? Também um livro sobre termodinâmica, sobre o assunto de termodinâmica, porém, é um livro basicão, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Ajustar a página. Aí. Beatriz Alvarenga. Acho que é um livro de ensino médio. Mas esse eu considero um bom livro de essa versão aí, né? Digamos assim. Um bom livro para o pessoal estudar, o pessoal rememorar, cálculo do calor absorvido, porque a gente já discutiu em aulas passadas a primeira lei da termodinâmica, né? Que era justamente o calor é igual justamente a variação de energia interna mais o trabalho, e aí algumas convenções. Então, convém agora a gente fazer um apanhado, um resumo de tudo isso aí, tá? Tenho PDF, sim, tenho PDF. Bem, então só nós aqui, então pode, se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone aí, interromper e falar. Eu vou estar justamente olhando diretamente no PDF e pode ser que eu não preste atenção, eu vou ouvir, na verdade, aqui o barulhinho, plim, plim, mas pode falar, que aí eu vou aqui adiante. Muito bem. Então, esse livro aqui, ele é muito interessante na maneira como ele aborda, né, questão do calor, né? Acho que até é um livro ruim, mas né, eu tenho algumas ressalvas quanto a essas figurinhas todinhas. Eu não sou muito fã de livro cheio de tudo colorido, né? Tudo coloridinho. Enfim, meu negócio é mais simples, mais direto, acredito. Mas, enfim, ele não é de todo um ruim. Então, essa parte aqui, que a gente já tinha discutido nas primeiras aulas, né, o calor como energia, é algo que vale a pena fazer uma leitura para, digamos, ser mais sintético naquilo que eu, das aulas anteriores, coloquei. E até é uma boa oportunidade, porque é o seguinte, aqui você pode comparar justamente aquilo que foi abordado nas aulas anteriores com isso daqui, né? Com tudo que está aqui e tal, que você estiver vendo aqui. Com tudo que eu falei anteriormente, para o que está sendo colocado aqui agora. E aí, quando você tem essas duas coisas, aí você compara. Bem, naquela abordagem que eu fiz de termodinâmica, num ponto mais pragmático, mais formal, uma equação matemática mais precisa, ali está o rigor matemático necessário que acompanha a observação. Esse é o primeiro ponto. Aqui, nesse livro, ele não tem rigor matemático, mas ele procura sintetizar os conceitos e entregar algo que seja crível, entendível, está mastigado. Tudo aquilo que estava lá está mastigado agora aqui.
Aí você poderia perguntar, né? Mas então, por que eu preciso daquele anterior, né? Que é muito complexo, aí o senhor falou de derivada não complementar, matemática elementar, essas coisas todas, cálculo elementar, se eu quero dizer, e fez toda uma abordagem bem rigorosa, uma matemática até bem complicada de poder entender, e aqui a coisa está mastigada. Não seria mais fácil, então eu vim logo, partindo daqui, do mastigado, e seguir adiante? Ou seja, vou ver aqui no que interessa? Bem, respondendo a essa questão, e enumerando, né? Primeiro, o fato de você estar fazendo um curso aqui de nível universitário. Então, eu não vou começar por um livro de ensino médio, digamos assim. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, e agora é o que é o necessário, é que você precisa ter o arcabouço matemático preciso, né, como a coisa se dá, como a coisa é feita, sem nenhuma aproximação. Entenda qual foi o processo no qual a gente chegou, para saber de onde é que vêm as coisas, que aproximações são utilizadas, como é utilizado, porque aí quando você vai fazer uma consulta, porque agora eu passo a considerar isso aqui apenas como uma consulta, né? Num livro de ensino médio, você vê nitidamente a diferença, né? Fora da contextualização aqui histórica, né? A maneira como ele procura tentar explicar as coisas, ele já parte de pressupostos que já foram admitidos, ou que pelo menos já foram resolvidos, lá naquele formalismo matemático um pouco mais complicado. Então, é interessante você ter essas duas visões para poder fazer o comparativo e ver quanto que aqui, a partir daqui em diante, se você só partisse daqui, você partiria com um conceito deficitário, né? Você está com, aliás, ele estaria oco, digamos assim, né? Uma formação meio oca. Por quê? O que dá consistência, o que dá base para se afirmar tudo que está aqui é o que foi feito naquele formalismo, né? Na maneira em como foi tratado aquele formalismo. Por isso, é importante ter essas duas visões, né? Você adquire o conhecimento da maneira como é mais complicada, né? Formalmente, chamamos de mais complicada, mas o que eu quero dizer é mais formal, precisa e não tem ambiguidade nenhuma. E aí você vem e analisa a fórmula simplificada, a maneira mais simplificada. Como é que ela é passada? A gente vai passar aqui e eu vou destacar um ponto em que nitidamente isso acontece na visão física das coisas e matemática das coisas, da maneira como é que ele interpreta. Aqui toda essa discussão já sabemos, né? Eu não vou me repetir, e você encontra justamente isso em qualquer livro, né? Essas definições em alguns livros vão ter que aparecer, a gente vai precisar aqui também, né? Uma caloria 4,18 joules. E aqui alguns exercícios que justamente estes exercícios eu vou também colocar lá no SIGA para a gente poder fazer uma análise, né? Essas aqui provavelmente não tem muita conta para poder fazer, né? E aí ele faz algumas perguntas aqui, né? 2 blocos idênticos, A e B, ambos de ferro, são colocados em contatos isolados de influências externas, isolados de influências externas, como mostra a figura desse exercício. As temperaturas iniciais do bloco são TA 200 e TB 50. Depois de um certo tempo, o que ocorreu com a temperatura TA e TB? De acordo com os cientistas anteriores, a Rumford e Joule, qual era a causa dessas variações? Então, isso aqui é uma coisa simples para a gente poder
justamente fazer um aquecimento e eu colocar aí, por exemplo, como... E aí, o que vocês acham que deve acontecer aqui, nessa situação? O corpo A está a 200 graus Celsius e o corpo B está a 50 graus Celsius. Então, o que vai acontecer aqui? Depois de um certo tempo, o que aconteceu com as temperaturas TA e o que aconteceu com a temperatura TB? O que responde aí? Vou colocar aqui. Não sei se todo mundo baixou, eu sei que o Marcos não tem. Eu vou colocar aqui mesmo assim para o outro camarada, o Elton. Aí. Aliás, deixa eu perguntar, Elton, você baixou a extensão aqui do Chrome? Eu tentei, mas não sei se está funcionando, não. Deixa eu vou te mandar então um emoji aqui. Se você, tu tá no computador ou tu tá no iPhone? O camarada lá tá no iPhone. Eu tô no celular, professor. Também tá no celular? Vocês dois estão no Sim. celular? Sim. Ah, então nem adianta, porque no celular, como o camarada fez aí tudinho, baixou, instalou, mas não funcionou. É uma versão que é para desktop, isso aqui, provavelmente. Aí não aparece. Tá, vamos adiante. Lá adiante. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, a pergunta que não quer calar é essa. Vou aumentar até um pouco mais aqui. Perfeito. Dá para ver aí, beleza? Sim, tá tudo ok aqui. Tranquilo. Então, o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que tem dois blocos, um com temperatura TA de 200, outro com TB de 50. E a pergunta, depois de um certo tempo, o que aconteceu com a temperatura TA? E o que vai acontecer com TB? Me digam aí. TA vai diminuir porque vai passar para o TB, não é isso? Isso, e TB vai aumentar. TB vai aumentar, justamente. Agora, de acordo com os cientistas anteriores a Rumford, Joule, qual era a causa das variações? E aí, no caso, tem que ler o texto e tal para poder saber o que ele dizia aí. Mas aí a minha pergunta é, o TB vai aumentar, o TA vai diminuir, e aí? Qual é o final dessa história? Elas vão entrar em equilíbrio térmico, não é isso? Justamente. Então, vai chegar um momento em que TA vai ser igual a TB. Correto? E aí, qual é esse valor? Qual seria esse valor? Podem... 100? Ou... Não, isso aí veja. Dizer assim, de supetão, qual é... Tem algumas coisas tem que fazer aí, as continhas mesmo, é verdade. Pois é. Aí o que é preciso para eu saber, para dar esse valor, né? Que conjecturas eu tenho que colocar aí na jogada, na parada? Bem, eu vou colocar uma outra... Só um pouquinho aqui para lá. Então, o problema era isso. Dois blocos idênticos, A e B, ambos de ferro, que são colocados isolados, né, de qualquer influência externa, cada um a uma temperatura, colocados em contato. A pergunta é o que ocorre com o A e com o B, né? A temperatura de A, a temperatura de B. A gente
já discutiu que a temperatura de A ela vai diminuir, enquanto que a temperatura de B vai aumentar. E a outra pergunta a qual se refere, é preciso que leia esse texto aqui. Isso daqui é uma coisa tranquila que eu posso compartilhar depois com vocês, a parte desse livro, né, que fala aí do texto para poder responder. Eu vou elaborar o questionário, vou colocar à disposição e vocês vão fazer esses exercícios além desse que eu estou fazendo aqui agora. Tá? Mais uma outra pergunta que pode decorrer justamente disso daqui é o fato de... Professor, esses exercícios é para entregar na terça-feira. Não, esse aqui já vai ter um outro prazo. Esse que é para entregar na terça-feira ainda é das primeiras aulas. O que é para entregar terça-feira ainda é das primeiras aulas. Esse daqui, partindo de hoje, vai poder entregar até a próxima terça-feira, sem ser essa que vem na outra. Que é uma lista, porque vai ser uma lista um pouco maior. Tudo sobre primeira lei da termodinâmica. Em síntese é isso. Tudo sobre primeira lei termodinâmica. São vários exercícios dessa área. Alguns estão em nível de ensino médio e outros estão de nível superior, no caso do Halliday. Nem considero lá. Né? Tem um de 1 estrela e o de 2 estrelas. Nem acho tão 2 estrelas assim, esses daí que eu vou colocar, mas enfim, tudo bem. Nível bacana mesmo seriam outros que eu tirasse do próprio livro lá do Vassala. Esses que seriam bacana. Mas aí já seria mecânica e estatística e está fora do nosso escopo de abordagem. Então vamos começar do básico, né? Pode parecer justamente, mas é termodinâmica, nível superior, pensei que a gente ia ver derivada e tal. Calma, porque se eu começo de cima, logo o pessoal não ia aguentar o peso. Então a gente vai elevando o nível. E às vezes a gente pensa que o do ensino médio ele é facinho, né? E não é todo exercício de ensino médio que é simples de compreender. Então, também não dá para poder dizer que só porque ensino médio é fácil e o de ensino superior é que é difícil. Às vezes o problema no Halliday ainda é mais fácil do que o do ensino médio. Vamos lá. Aí a pergunta que se faz é qual é a temperatura, então, a qual eles devem chegar? Qual é essa temperatura? Fizemos aqui as continhas, né? Primeiro, mostrando o calor do corpo A. Depois, o calor do corpo B. Como eles estão isolados, e esse aqui é o primeiro requerimento do que diz o problema, que o corpo estão isolados e não tem influência externa, então significa que a soma da quantidade de calor de A e de B deve ser zero. Aí a gente coloca aqui, e para resolver isso, nós temos que fazer algumas considerações. Aqui eu ainda vou colocar CA. Beleza. Então, para resolver isso aqui, é preciso dar uma olhada no que está aqui na figura. Na figura está dizendo que são 2 blocos de ferro. Bem, por se tratar do mesmo material, então eu posso supor que o calor específico CA e CB são iguais e iguais a CEF. E quando eu substituir aqui, eu posso simplificar rapidamente isso, né? Posso até voltar com ele aqui, mas já está simplificado. Então, se isso aqui, se podemos dizer isso, então essa equação agora fica aqui, simples. E aqui posso trabalhar até isolar o temperatura de equilíbrio. Então, foi a manipulação algébrica que eu fiz para justamente obter a temperatura de equilíbrio. Chegando aqui, para resolver, para dar o resultado da temperatura, eu estou dependendo de quê? Estou
dependendo apenas dessa conjectura. E por que eu posso supor isso, né? Que MA é igual a MB? Bem, aí a gente se volta para cá para a figura de novo. Na figura, a coisa, como está aqui, né? Aí, deixa eu ver. Tá. A coisa como está aí sugere que esses dois blocos sejam o quê? Idênticos, do mesmo tamanho. Se são do mesmo tamanho, têm o mesmo volume, então, e do mesmo material, são feitos do mesmo material, então provavelmente tem a mesma massa. Por isso eu posso dizer isso. MA, MB. Então aqui, essa razão é igual a 1. Esse aqui vai ficar 200 mais 50, 250, e aqui embaixo 2. Temperatura final, 125. Observe que a gente só chega nesse resultado de 125 com aquelas duas hipóteses acima. Uma, que trata-se do mesmo material, portanto o coeficiente, o calor específico é idêntico, vai fora, e o fato deles terem o mesmo tamanho, que sugere que, sendo o mesmo material, tendo o mesmo tamanho, a gente vai concluir que eles devem ter a mesma massa. E se tiverem a mesma massa, então facilita. Esse é o resultado que a gente chega. Tá compreendido, então? Beleza, então agora a gente vai para os próximos, né? É claro, tem outras coisas aqui que aí vocês vão analisar e responder. Eu não vou resolver o de todos. Aí vem aqui a parte de calor, né? Condução, convecção. Condução, convecção. Todos esses comentários aí não são necessários agora, né? Aqui ainda mais algumas outras. Algumas outras perguntas também que vão ser necessárias. Deixa eu ver aqui. Barra, metal. Essas questões aí você vai colocar lá em PDF, né? Vou. Isso, eu vou fazer o questionário todinho e pôr lá para vocês baixarem e resolver. Então, professor, se eu puder também, eu coloco o PDF do livro. bem, eu tenho só receio de colocar o livro todo, porque como tem negócio de direitos autorais, eu não sei se o link aberto pode ser que dê algum problema, inclusive dentro da própria universidade. Por isso, eu vou seccionar as partes em PDF e aí coloco lá disponível para vocês baixarem aquilo que essencialmente é necessário. Não dá para ser, mas eu acredito que esse daqui, você jogar no Google, você baixa a fonte, porque eu baixei pelo Google, entende? É o Beatriz Alvarenga, volume... é o volume 3, volume 2, se eu não me engano. Volume 2. Volume 2. Você jogar lá, Beatriz Alvarenga, volume 2, você acha PDF, você acha esse daí. Aí você pode baixar ele completo de lá. Eu só não coloco ele completo no Cigar, porque depois eu não quero que dê problema pelo fato de eu ter colocado o livro completo dentro do SIGA, aí a universidade tinha que responder por direito autoral e eu ser chamado a atenção. Que tem professor, que o pessoal não fala quem é, tem professor que coloca aí e tal. Aí eu não quero essa problemática. Mas eu acredito que essa fonte, ela é possível de baixar no Google. Mas eu vou colocar no Cigar o que interessa para vocês. Para resolverem isso daí. Tá? Então... ali aqui diz, outro, né, de problema, né? Considere duas barras, sendo uma de metal e outra de madeira. Uma das extremidades de cada barra é introduzida em uma fornalha. Você conseguiria ficar segurando por muito tempo a outra extremidade da barra de metal? O que tu acha?
Por que seria possível segurar a extremidade livre da barra de madeira durante um tempo maior? E aí? O que vocês acham? Essa está entre elas. Não, por um tempo a gente conseguiria segurar. A de madeira, de metal não. Logo a função iria esquentar a barra toda, né? Pois é. Ele coloca aqui o desenhinho naquele lá de barra, né? A condução. Aqui. A barra metálica. Né? Em síntese, é assim. Por que alguns corpos são bons condutores de calor e outros não? Né? Em resumo, é o que está nessa figura aqui. Deixa eu atrapalhando aqui uma das minhas fotos. Então, você tem essa situação aqui da condução na barra. Então, por que alguns materiais são melhor condutor de calor do que outros? Justamente essa figura B aqui, ela resume isso. A condução de calor se dá melhor naqueles materiais em que os átomos, a organização atômica, as coisas estão mais bem organizadas. O agrupamento atômico está mais bem organizado na barra metálica do que, por exemplo, numa barra de madeira. Existem na madeira, primeiro, aqui na barra metálica, se você supor uma barra metálica que não seja uma liga de metal, né? Seja pura, uma barra metálica pura, os átomos, a organização atômica desses átomos, ela se encontra de uma maneira muito bem definida. Muito bem, pode parecer igualzinha a essa daqui, chamada também de ortorrômbica, lá de física de estado sólido, que são os átomos organizados, cada um numa extremidade desse cubo. Formando, portanto, uma rede. Então, quando essa rede está bem organizada, a condução de calor ela se dá de modo mais uniforme e sem nenhum problema. Agora, quando essa rede ela é desorganizada, significa que não dá para você ter uma estrutura como essa aqui, toda bonitinha, periódica, né, previsível. Na árvore, você teria um agrupamento atômico de várias substâncias ali. Ela não tem só. Primeiro que ela não é pura, tem várias substâncias, a organização atômica é uma bagunça. E aí, como não está organizado, o fluxo de calor ele vai levar mais tempo, porque ele tem mais ramificações e mais obstáculos a ter que enfrentar. Então, a diferença entre uma barra metálica e a barra de metal na condução de calor, a barra metálica ela tem o seu agrupamento atômico bem organizado e, portanto, a transferência de calor ela é mais uniforme, ela se dá de modo uniforme, portanto, rapidamente ela alcança a tua mão. Na madeira, não existe organização, praticamente não podemos falar em organização de grupamento atômico. Então, se não há do grupamento atômico, a transferência de calor, portanto, é de forma mais lenta, demorando, portanto, mais tempo você ficar segurando uma barra de madeira do que uma barra de metal. Essa é a explicação. Tem a ver com a questão da organização atômica e molecular de cada um desses materiais. Você pode, por exemplo, entre duas barras de metal, ter
Tem uma em que você pode ficar mais tempo segurando do que outra. Porque justamente a organização molecular e atômica entre os metais também elas variam, elas mudam. Em algumas, inclusive, elas dissipam essa energia muito mais rapidamente. Ou seja, elas aquecem e aí você pode tirar do fogo, quando você vai segurar, ela tá fria. Sabe que liga é essa? Tem uma liga especial. Consegue me dizer que tipo de liga é essa que tem esse tipo de propriedade? Alô, pessoal? Oi. Alô? Vocês conseguem me dizer qual é o tipo de liga que tipo de liga metálica em que eu posso ter esse comportamento em que você aquece o material e logo ele dissipa o calor, ele rapidamente se esfria e você até poderia segurá-lo de novo? Praticamente você tira do fogo e segura e ele está frio. Já viu falar dessa liga? Oi? Não entendi não, professor. Tá falhando. Eu estou falando justamente das ligas metálicas. Entre duas ligas metálicas. Vocês entenderam da parte da barra de madeira e a barra de metal? Por que eu posso segurar a barra de madeira mais tempo que a barra de metal? Beleza. Aí a minha pergunta, já ouviram falar de uma outra liga que tem uma organização atômica diferente dessa daí, na qual o calor é dissipado mais rapidamente, praticamente quase que imediatamente. Então você pode estar ali segurando ela no forno e no momento em que você tira e pega na barra, ela está fria. Sabe que tipo de liga metálica é essa? O poliéster pode... Não. Poliéster é plástico. Ela é usada justamente em tecnologia aeroespacial. É uma liga de tungstênio. Material justamente de foguete. E tem que ser assim, porque justamente são regiões que vão aquecer bastante. E tu não quer que o metal derreta, né? Na quantidade. Não, tem um material, mas não é metal, né? A cerâmica. Mas como isolante térmico, não para ela receber a chama direto. Não para receber a chama direto. E ela é usada também mais para poder proteger circuitos eletrônicos. Porque justamente ela dissipa com maior facilidade qualquer corrente elétrica que passe pela... Você pode pegar dois cabos e conectar numa cerâmica que ela vai conduzir a eletricidade, mas por onde ela passa na cerâmica a grande dissipação de energia não fica ali, né? E aquele contato de cerâmica ele não vai ser derretido. Esse é o problema, né? Você... É o silício, professor. Oi? É o silício. O silício também. A cerâmica que eu falo, essa, por exemplo, que tem na tua casa, né, que liga aquele cabo de metal, né, da energia até o poste. Sabe qual é? Aquele contato ali, aquilo ali é cerâmica. Aquele contato. Sei. Pois é.
Exatamente, que aí que você enrola o cabo. Pois é, o cabo é metal, coloca na cerâmica. A corrente vai passar pelo cabo de metal e vai conseguir transferir a energia. A corrente vai conseguir passar pela cerâmica e alimentar o circuito da casa. Então, você não usa metal nessa conexão. Por quê? Na alta voltagem que passaria por esse cabo de metal, pode ser que o outro metal ele acabasse derretendo, porque é muita energia e, portanto, muita dissipação, muito calor. Então, você tem que colocar um cabo que é de metal e uma cerâmica que dissipa essa energia e não aquece, mas transmite a corrente elétrica, porque você não tem que ter perda. A perda que você tem nessa situação aqui é mínima nesse contato. Então, quando você usa cerâmica como isolante térmico, você usa para proteger circuitos eletrônicos. É onde você usa a cerâmica. Agora, a perda nesse caso é o diâmetro do cabo, né? Menor e perde mais, né? Justamente. Só que assim, se menor a resistência, maior corrente. Então tem que balancear isso daí, porque se você só diminuir a área, você não está entregando a corrente que deveria ser necessária para casa. Isso. Então você não pode só diminuir. Mantém aquilo ali, vai passar uma alta corrente. O material é que não pode ser o mesmo, não pode ser o metal. Tem que ser metal e cerâmica para poder somente a corrente passar, e mesmo a dissipação de calor que vai acontecer, ela é mínima ali. Ela não fica no metal, ela vai ser dissipada como calor no ambiente. Ele dissipa o calor no ambiente. Não fica retido nele. Perceba que o metal, por conta dessa organização que está aí, essa organização atômica, qualquer dissipação entrou alguém ou saiu alguém? Entrou ou saiu? Tinha caído a internet aqui. Tá. Bem, então, quando você tem o metal com essa organização atômica, o calor ele vai necessariamente ter que passar por todos os elementos dessa organização. E até que ele vá para o próximo, ele precisa que o antecessor dele tenha adquirido uma determinada quantidade de energia, e aí só depois ele passa, aí todos os estados estão ocupados, etc. e tal, só depois ele passa para o próximo. Isso tudo acontecendo assim, muito rápido. De modo que ele necessariamente vai ser consumido por todos da rede. Já a cerâmica, ele consegue o quê? Internamente, ele não mexe e ele dissipa o calor para o ambiente com as camadas mais externas. Então é por isso que o isolante, a cerâmica é um isolante ideal térmico, que é para ele poder dissipar esse calor que a corrente que vai passar para o ambiente. Se você pudesse, no caso, ficar próximo, que não é aconselhado, desse contato, você ia perceber o calor que está sendo gerado ali, que está sendo perdido no ambiente. Mas veja, na transmissão de energia para dentro da tua casa, tu tá transmitindo uma quantidade de energia, em que essa perda é aceitável. Essa perda para o calor é aceitável. Digamos que ela é 3U, né? Vamos chamar assim, que é o que vem pela corrente no cabo. É 3U. 2U é de calor. E somente U vai passar para a casa. Mas U é a tensão, o terminal, a tensão aceitável que a casa aceita. Ela não aceita 3U de uma porrada, entende? Ela só aceita U.
2U é dissipado de calor. E assim, a companhia de energia elétrica, ela pode te vender uma certa quantidade, mandar aquela quantidade que aquele cabo, que aquele ponto aguenta. Porque ele sabe que ele já calculou a perda. Fora a perda, eu estou te entregando o U. Agora, eu não sei aí qual é o esquema das empresas. Porque, veja, nessa perda de contato, alguém paga, né? Não vou entrar no mérito, mas tá deixando aqui a pulga atrás da orelha. Isso não sai de graça. Exatamente. Isso já está diluído naquelas taxas, naquela coisa lá que tu pensa que tu está recebendo o U só e tu só está pagando por U. Mas o que foi dissipado, tu também está pagando. Né? Aí ele coloca no bolo. E tu paga tudo. Ou seja, ele, na verdade, diz para você, olha, eu estou te entregando o U, mas você está pagando 3U. 2U que está sendo dissipado está por aí. Mais ou menos isso. Nós pagamos os gastos também dos outros. Os gatos, as quedas, Por que tu acha que tem esse negócio de taxa de iluminação pública? Verdade. Só para roubar, por exemplo, é de acordo com... É para poder compensar essa perda. É para compensar a perda. A perda que você tem no contato. Por isso que cada um paga taxa de iluminação pública. Bota ali no bolo também, né? Pois é, incrível, por exemplo, se a pessoa tem R$1.000, ele vai pagar de acordo com aquele R$1.000, não é a sua taxa. Não. Pois é. Vamos lá adiante. Deixa eu ver aqui. A gente começou 4 e pouco. Pouco aí pra gente poder... Começou 4h15, professor. Aí eu vou ter que até sair agora. 5h45. Pois é, a gente... Pra você ver como é coisa difícil aqui da gente poder andar, a coisa trava, volta e tal. Mas a gente... Muito boa, viu? A gente vai fazer mais, Então, deixa eu ver aqui. Onde mais eu gostaria de chegar? Eu gostaria de ter trabalhado essa outra parte aqui. E deixa eu ver um outro material. Aqui. Outro PDF. Que é o de... Esse aqui é o do Halliday. Então, assim, eu gostaria de marcar mais uma aula, além de... Vamos ter terça-feira, no horário de manhã, e mais uma outra aula extra, dentro dessa semana, também de exercício. Então, hoje foi aula de exercício, terça-feira aula de exercício, e aí a gente define um outro dia de novo com aula de exercício e fechamos a primeira avaliação. Fechamos a primeira avaliação, que é a primeira lei. Ok. Falou? Então, pessoal, por aqui, a gente fica por aqui. Eu vou depois dar uma olhada nessa gravação, ficou. Vou editar os dois e vou jogar tudo de uma única vez lá no YouTube e alimento o SIGA também. Vou colocar no SIGA essa lista, digamos assim, esse conjunto aqui de tarefas de exercícios, que inclusive vocês já vão poder ir mastigando. Aí quando chegar na terça-feira vai ser... digamos assim, uma discussão em cima desses exercícios aí. E a prova vem em cima dessa salada mista aí que eu tô pegando, entendeu? Então, vai ter problemas e questões. Problemas são discussões conceituais.
questões são coisas para poder calcular. Né? São objetivas, assim, para calcular. Pode ter objetiva de marcar e tal, etc. Pode ter. Mas, e os livros podem, esses aqui, ter este e ter outros. Baseado justamente nas referências que eu já dei, que é o Halliday, esse e outros livros. Isso aqui que a gente está fazendo é só para a gente poder, digamos, se acostumar a fazer. Na hora de cobrar, o nível é o mesmo, pode vir daqui do Halliday, pode vir dessas questões. Não estou dizendo que pode ser alguma dessas questões, pode ser, né? Mas eu vou em outras fontes também para elaborar a questão que vou colocar no questionário virtual da primeira avaliação. Tá ok? Beleza, professor. Tudo ok. Falou, então um grande abraço para vocês aí. E pode avisar o pessoal que na hora da aula é para estar na aula, porque hoje só 2, e eu tenho aqui anotado, e eu vou fazer frequência, eu faço frequência, só Elton e o Marcos Valério. Falou, pessoal, grande abraço aí. Tchau, tchau.